Ontem eu ouvi na igreja uma mensagem que mexeu muito com o meu coração e que me deu mais conteúdo para aquilo que eu estava disposto a falar aqui hoje com vocês. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o de número 15. O verso é o de número 1. Lucas 15, versículo 1 e 2 apenas, que nos diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olhe para mim, você não feche sua Bíblia. Depois nós vamos conversar um pouco sobre a família que Deus diz ter, aquele cujos quais ele se intitula por Pai. Mas é importante fazermos uma leitura de que ambiente Jesus decidiu contar as parábolas dos perdidos, fossem representado por ovelhas, por dracmas ou por filhos. Jesus poderia ter contado essa história em muitos momentos, mas quando nós abrimos para visualizarmos o momento, nós vamos conseguir entender algumas coisas muito preciosas. Quem é que estava ali para ouvir? Segundo o texto, estavam todos os publicanos. Não é difícil entender, porque logo à frente, no capítulo 19, Jesus entra na casa de Zaqueu. Provavelmente ele era um dos ouvintes nessa história. Os cobradores de impostos, os funcionários da Receita Federal Romana. Jesus começa a falar com eles, e eles fazem parte do grupo. Segundo a Bíblia, também havia muitos pecadores para ouvir. Me parece que agora, trazendo uma visão mais generalizada, Jesus está dizendo que ainda que estivesse ali os publicanos, os cobradores de impostos, também tinha na sua plateia muitos pecadores. Os pecadores estavam ali. O texto também diz que estava ali os fariseus, representando a classe dos hipócritas, na verdade. Até hoje, essa é uma palavra que numa linguagem meio que pejorativa ou figurada, representa aquelas pessoas religiosas a ponto de cobrar dos outros aquilo que não são capazes de fazer. E fossem publicanos, pecadores ou hipócritas, certamente essas pessoas precisam mudar de rumo. E ele termina dizendo a quarta classe de pessoas que estão ouvindo: os escribas, os copistas, aqueles que transcreviam a Bíblia e que provavelmente, no que diz respeito a textos bíblicos, ninguém teria tanto conhecimento quanto eles, de tanto copiar. Jesus, e a palavra me parece estar mostrando que agora nós estamos diante daqueles que conheciam bem as Escrituras. E qual é o propósito das Escrituras? Revelar o Pai para nós. Sejam esses os odiados publicanos, todas as classes de pecadores, fossem eles mentirosos, idólatras, fofoqueiros,
E essa classe toda, que provavelmente dentre elas, nós vamos ter que se encaixar em uma. Porque às vezes quando a gente fala o pecado dos outros, dá uma satisfação na gente. Ah, isso aí eu não faço. Fofoca? Não fofoco. Só minto. Não adultero. Só assisto pornografia. Me parece que tem gente que vai se orgulhar pelo motivo pelo qual vai para o inferno. Chegar lá, não estou aqui, mas pelo menos foi por um motivo leve. Certo? Aí vai só para uma fase do inferno mais fresquinha. Será que é isso? Na verdade, o que o texto me parece remeter é que Jesus está querendo falar sobre os filhos deste pai. Que tipo de filhos este pai tem? A história dos perdidos começa com Jesus dizendo: publicanos, pecadores, escribas, fariseus, seja quem for você é filho de Deus. Parece estranho falar isso para você, mas você e eu somos, diga assim, eu sou filho de Deus. É isso aí. Ah, pastor, será que eu sou? Você é. Talvez você não tenha muita certeza, talvez você não sabe nem o que é ser filho. Por isso que quando eu pergunto, né, para você se você é filho de Deus, você fala assim: o que é ser filho? Porque eu não sei o que é ser filho. Eu sei que eu tenho um pai porque me botou no mundo. Eu sei porque eu tenho uma mãe que me botou no mundo. Mas o que é? Eu nunca soube o que é ser filho. Me diz, quais são os adjetivos de um filho que ele pode receber sobre si? Não qualidades dele, mas o que um pai precisa ter para ser chamado de filho. Por isso que ter pai não te garante conhecer paternidade. Tem muita gente que tem pai, mas nunca conheceu paternidade. Não sabe o que é um relacionamento de paternidade. É importante nós olharmos para isso, porque me parece que Jesus busca oferecer informações importantíssimas no ambiente cujo qual ele vai contar a história dos filhos de Deus. A parábola do filho pródigo, na verdade, ela vai desvendar qualidade do pai e também comportamento dos filhos. Quando nós olhamos para isso, é isso que Deus busca falar. Certo homem tinha 2 filhos. Eu já gosto dessa colocação, porque Deus poderia falar de apenas um. Para que colocar 2 filhos nessa história? Os 2 estão perdidos. É verdade. A diferença é que eles estão perdidos em ambientes diferentes. Eu não sei se você notou, mas quando Jesus abre o texto no verso 1 e 2, ele também dá 2 direções: publicanos e pecadores, fariseus e escribas. 2 que me pareciam estar longe da Bíblia, vamos colocar assim, na palavra, mas 2 que estavam muito perto dela. Me parece que desde o início, Deus está falando de filhos que estão perto da palavra, filhos que estão longe da palavra, e filhos que estão perto da palavra e longe do pai, longe da palavra e longe do pai. O propósito de toda a história, ela termina com festa. Festa com o indivíduo que acha a ovelha, festa com o indivíduo ou com a mulher que recupera a dracma, festa com o pai que celebra a volta do filho. Porque Deus tem um único propósito: trazer de volta o perdido. E quem? Todos os filhos perdidos. Quando o texto começa dizendo que o pai tinha 2 filhos,
O que Deus quer dizer para mim e para você é que eles são diferentes. Ele vai usar dois de forma proposital para dizer que o comportamento de um vai contrastar, vai diferenciar-se muito do comportamento do outro. O que Deus está dizendo para mim e para você é: eu sei que você não é igual a nenhum dos outros filhos que eu tenho. Eu sei que eu tenho filhos inteligente, burro, bonito, feio, magro, gordo, alto, baixo, acelerado, lerdo, macho, fêmea. Eu sei que os filhos são diferentes. Deus sabe quem nós somos. Quando Ele colocou Jesus na cruz para morrer por mim e por você, não estava enganado não, Ele sabia quem você era. Nossa, Jesus morreu por mim? Ele sabia quem eu era? Pois é, sabia que você não valia nada. Mas pastor, como é que o senhor disse que eu não estou valendo nada? Porque eu também não valho nada não. Se morrer nós amanhã faz 2 dias. Quando nós vai no banheiro, o cheiro é bem similar. Porque é todo mundo a mesma. Eu não falei. Você é que pensou. Você consegue entender isso? Então, a história começa dizendo que um homem tinha 2 filhos, e a proposta é dizer que os filhos são de fé e que o pai que vai contar a história, porque na verdade, certo? Jesus está contando uma história de si mesmo, de alguém que deixa a sua glória, vai se despir de tudo e vir para cá para salvar seus filhos. E eu me desculpe isso agora falando dos homens, porque aí eu acho que é o lado materno de Deus. Porque um tempo atrás um garoto caiu num fosso de um crocodilo nos Estados Unidos. E ele estava com a mãe, para a sorte dele. Porque se um garoto cai, uma criança cai no fosso de um crocodilo com o pai, sabe o que o pai vai fazer? Correr atrás de um pedaço de pau para pular lá dentro, para enfrentar o crocodilo. Sim ou não? Sim ou não? Claro, é o filho dele. O pai vai lutar para salvar, sim ou não? Mas ele estava com a mãe. E quando o menino caiu no fosso do crocodilo, a mãe não quis nem saber de pedaço de pau. Ela pulou lá dentro, maluco. Olhou para o crocodilo e falou: se meter com meu filho, vira bolsa. Sabe o que o crocodilo fez? Esperou um que tivesse com o pai. Encarou a mãe, não. Me parece que esse lado materno de Deus é aquele que vem para se entregar, para salvar a minha vida e a sua vida. É essa história que Jesus está contando. E o que nós vemos aqui, além de Deus dizer que filhos são de fé? Eu tenho 2. Seu irmão está lá atrás? Isso, tem aqui, ó. Lá, esse aqui, o que veio aqui falar, isso é bom de fala, ruim de trabalho. O outro de lá é ruim de fala e bom de trabalho. Aquele ali, ele me pede 5, eu digo que eu vou dar 2, leva 20. O outro até para pedir 1 fica sem graça. E são filhos do mesmo pai, até que prof. O contrário, ok? Mas só para você entender, Deus está dizendo: nós somos de fé. Então pare de querer se relacionar com o pai igual aos seus irmãos. Descubra qual é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Tem gente olhando o modelo dos nossos irmãos para se relacionar com Deus.
Ele é seu pai. Então chega na presença dele e fala. Como é que você fala? Senhor, longânimo, benigno, poderoso Deus. Não. Pai, vim aqui, ó. Vou falar tudo que o senhor já sabe. Mas eu vim falar, porque o senhor é meu pai. O senhor pode até me bater, mas o senhor é meu pai. Isso é maravilhoso. Talvez por você não ter tido um vínculo paterno, você não sabe fazer isso. Entra na presença de Deus cheio de formalidade. Ele está dizendo, eu quero te chamar de filho, quero reverência, sim ou não? Quero obediência, sim ou não? Quero santidade, sim ou não? E quero meu filho aqui pertinho de mim. Você é filha de Deus. É assim que funciona. E como é que esses meninos se comportam? Olha só. Primeiro, o mais novo, me parece que o propósito de Jesus e de Deus é falar de seus filhos aventureiros. Porque é na juventude que a gente quer mesmo, vai ganhar o mundo. Sim ou não? Resolve tudo. Pinta a cara, vai para a rua. Quer ser revolucionário, não sabe nem o que está defendendo. Nessa idade, meu filho, é tudo. Se você é casado, meu filho, se você é casado e estiver passando com a sua esposa, tiver um grupo de rapazes novos, entre 17, 22, 23, não chega perto. Testosterona, ó. Briga contigo, bota som alto, acha que é mais macho que todo mundo. Juventude. Isso é maneiro. Você quase não lembra mais disso, né? Ah, pastor, minha juventude, 1920. Nossa, quantos vigores. Pois é. Tiranossauro. É esse momento, é aquela gente, e não está falando de idade, tem gente arrojada, aventureira, aquela turma que mergulha na piscina para depois ver se tem água. Aqueles filhos que quebram a cara, dá um trabalho danado, sim ou não? Tem os filhos, você pode ver, os meninos andam de skate, quer pular disso, pula daquilo, quer pular não sei o quê, quer ter um pitbull. Umas meninas doidas. Você olha e fala assim, essa é minha. Pois é. Isso é maneiro. Vai fazer negócio, faz negócio desajustado, vai namorar, namora quem não deve, vai andar, anda com quem não deve, por quê? Porque acha que tem o controle de tudo. Mas tu também é filho, um filho que dá trabalho. Parece filho do Indiana Jones. Já tem o outro filho, que é o filho, fica dentro de casa, conservador, não conversa com ninguém. Chega alguém, ele some. Cadê esse menino? Põe o prato e entra, parece que está no semiaberto. Você conhece assim? Você está rindo dos seus, que você está se identificando. Não faz nada, não faz negócio nem bom nem ruim. Parece um parasita que encosta e vai subindo assim, ó. Isso parece que é grande, dispersivo, isso. Solto no mundo. Ele não pensa. Ele tem uma vaga lembrança de algo. Mas esse também é filho. Mas o outro, tudo filho. Me parece que Jesus está contando, é essa a história. 2 tipos de filho, um mais arrojado. E o mais arrojado vai arrumar mais confusão, sim ou não? Sim ou não? Mas o pai morreu para salvar qual dos dois? Qual dos dois? Isso! Quem está lá fora da igreja, quem está dentro da igreja. Certo? Ele morreu para salvar todo mundo, porque todo mundo é filho dele. Todo mundo é filho. Isso. Você tem que saber que você é filho. Você pode ser um filho ruim, desnaturado, burro, mas você é filho. E esse filho aventureiro olhou lá para fora, e lá fora o mundo é bonito, hein?
colorido. Não é? Umas danças. Às vezes um negocinho para você dar um tequinho. Camelão. Cresci vendo isso, gente. Não sei como é que eu dei certo. A minha geração, um cara andava quase pelado do lado de uma macaca. Assistia todo dia. Uma princesa que vivia com 7 homens. Modernérrima. Um maluco que fumava um cachimbo, ficava doidão. O papai. E fico eu pensando como é que eu sobrevivi. Você está rindo? Mas é sério. Esse espírito aventureiro faz com que alguns tenham dificuldade, porque eles querem sua liberdade. E é isso que ele quer. E então o pai está dizendo o seguinte: que esse filho mais novo chegou para o pai e falou: ai pai, eu estou afim dos meus direitos. O texto diz, depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo, que o pai dividiu entre os dois. Dividiu para quem? Dividiu para quem? Isso. Primeiro ele respeita o filho. Alguns dizem que o filho pediu antes da hora. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que o filho diz para o pai: pai, eu quero a minha parte. Ah, não é hora. Se não é hora, você vai descobrir. Você vai descobrir. O que a Bíblia está dizendo aqui é que filho que quer queimar etapa vai descobrir a duras penas o efeito da desobediência. Mas o pai diz para ele: toma, mas deu para o outro, porque o pai é justo. Todo mundo tem direito. Se você não tem coragem de fazer o que o outro está fazendo, é porque o seu comportamento como filho é diferente do outro. Pare de criticar seu irmão. Essa é a grande verdade. Às vezes nós vivemos histórias muito difíceis em nossos relacionamentos familiares, nessa linha mais abrangente, né, da nossa fé, que coloca todos nós como irmãos. Ele vai lá para fora assim. O pai queria que ele fosse, sim ou não? Sim ou não? Mas ele quis ir? O pai deixou? Sim. Deu a ele o que ele queria. Então você vai. Para onde? Para uma terra distante. Que terra distante se esse pai é Deus? Salmo 139. Para onde eu irei da tua face? O salmista diz, a partir do verso 7 do Salmo 139, não tem como ir. Então que terra distante que Jesus está dizendo que o filho mais novo foi? Pegou o que tinha e foi para uma terra distante. A Bíblia não está dizendo de distância física, porque se o pai é Deus, ninguém se distancia nele a nível de distância física, porque Deus está em todo lugar. Ah, eu estou longe de Deus. Não pode, não tem como, é mentira. Fisicamente é mentira. Ele está aí sentado do teu lado. Ele vai embora junto com você. Quando você está em casa, ele vai entrar com você na sua casa. Quando você pegar seu carro, ele está lá dentro. Fisicamente. Só que quando a Bíblia diz que esse filho mais novo, ele vai embora, partiu para uma terra longínqua e começa a perder, a jogar fora tudo aquilo que ele angariou na presença do pai. Ele não está longe fisicamente, mas ele está longe espiritualmente. É isso. O pai está pertinho, sempre onde esteve, né? Ali. Estarei convosco todos os dias. Você nunca esteve longe de Deus. Você que pensa. Fisicamente não. Você pode estar longe dele porque você desobedeceu. Você pode estar longe dele porque você está negligenciando os princípios dele.
Você pode estar longe dele porque você não sabe nem o que é paternidade, e você não gosta de Deus só por ele ter o título de pai sobre você, e esse título é ruim na hora de você fazer a ligação. É isso que Jesus está dizendo. E quando ele vai para longe, o que ele faz? Ele gasta tudo, ele perde tudo, ele joga tudo fora, mas ele é filho. Não esqueça disso não. Se o cara está ali fora como um mendigo, numa boca de fumo, se ele está sendo um homem vestido de mulher, sendo uma mulher vestido de homem, ele continua sendo filho. Não tem nada que uma pessoa possa fazer que tira dela a filiação. Ela pode até não ir morar na casa do pai, que Jesus disse. Isso vai acontecer, mas não porque não tem lugar para ela, não porque ela não é filho, não porque ela não é filha, simplesmente porque o pai respeitou o direito dela e ela resolveu que não quer, então vai embora. Alguns para gastar bens materiais, outros para gastarem bens morais, outros para perderem bênçãos espirituais. É nesse ambiente que nós estamos olhando agora, e é isso que é importante. Quando nós olhamos para tudo isso, o que acontece? Em algum momento dessa história, ele se depara com alguém que vai ampará-lo. Ele vai encontrar ajuda. No ambiente que ele está sem nada, ele encontra um companheiro nessa história, porque ele precisa sobreviver. Agora esse garoto, esse filho, ele não está vivendo mais. Sua preocupação é subsistência. É isso. Ele precisa do que comer. E nesse ambiente onde ele está agora, perto do pai fisicamente, porque o pai sempre esteve ali, mas longe do pai do que diz respeito a valores, ele não tem mais nada. A história que Jesus está contando é para judeus, seja ele publicanos, pecadores, escribas e fariseus, e Jesus utiliza o porco como ambiente. Jesus utiliza o porco tendo mais valor que o filho. O filho quer comer a comida, mas alguém não dá ao filho, porque o porco é mais importante que o filho. Olha só, é nesse ambiente que as coisas começam a abrir a mente desse filho. Agora ele pensa em casa. Que casa? A casa cuja qual ele nunca deveria ter saído. O pai cujo qual ele nunca deveria ter se afastado. Pastor, mas o pai não está longe dele. Não, o pai está ali. O pai está na boca de fumo do lado do traficante com um fuzil na mão. O pai está no prostíbulo, está na boate, do lado da filha, beijando outra filha. Ele é pai, e é isso que ele está falando. Ninguém vai deixar de ser filho por um comportamento. Ninguém vai deixar de ser filho por uma ação. Mas o que é então, pastor? É destino. Não, o ímpio não subsistirá na congregação do justo. Que comunhão há entre luz e trevas. A grande história, filho, é entender que nosso irmão precisa acordar o mais rápido possível e descobrir que tem um destino, e é esse destino que é problemático.
Então eu começo a dizer: você não é filha, você é isso. Não, você é filha. A preocupação só é que com esse tipo de comportamento, seu destino não é para a casa do pai. Você vai para um lugar que não foi preparado para você, é para Satanás e seus anjos. Mas isso é sério. Este menino então resolve voltar para o pai. E o que o pai é? Um facilitador de retorno. Eu não vou perguntar aqui, mas provavelmente alguns de vocês já aborreceram bastante seu pai ou sua mãe, e talvez em algum momento tentou uma reconciliação, e ele falou: nem morto, não quero ver minha filha nem pintada de ouro. Eu idealizei uma menina e ela se tornou algo totalmente oposto ao meu ideal. Ah, é? É isso? Você não é capaz de lidar com frustração? Se um filho seu te frustrar, ele deixa de ser seu filho? Você não sabe o que é a paternidade, você só é pai. Essa é a grande verdade. A paternidade, aconteça o que acontecer, continua sendo teu filho. Hoje me mandaram uma imagem que eu adorei. Pastor Paulo está aqui não, né? Um homem, pensa num cara que eu admirei. Um homem, já um senhor, com a camisa do Vasco, agarrado num garotinho pequenininho, devia ter uns 3 anos, com a camisa do Flamengo. Eu pensei: isso é que é paternidade. Um cara que quer o melhor para o seu filho. Olha só, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para isso, o texto diz que o filho está voltando, e o pai já está quase no meio do caminho, esperando o filho voltar para facilitar o negócio. Entendeu? Tem gente que dificulta: deixa ele chegar aqui, ele quer conversar comigo, vai ter que chorar lágrima de sangue, vai ter que me pedir perdão de joelho. Não, o pai foi lá para a porta. Quando o filho veio, ele já caminhou na direção do filho correndo. Disse Jesus. Se Jesus disse, é porque é assim que Deus faz. Já vai na direção do pecador e diz: caraca, tu veio na igreja hoje, minha filha. Eu imagino você nem quer cruzar os olhos com ele, né? Pequei. O pai deve... Nossa, que novidade. Se eu sabia quando você estava indo embora. Só que eu estou muito feliz de ter você de vir cá. Garrou logo. É isso que Deus está querendo fazer com você hoje. Pegou você, dá um abraço. Ah, pastor, mas eu saí com 1 homem, 2 homens, 3 homens, 5 homens, igual o coelhinho da Páscoa. Entendeu? Eu fiz isso, eu roubei, isso. E o pai fala: mas é meu. É meu. Você já viu criança nascer bonita? Não tem criança, ela nasce roxinha, enrugadinha assim, está dentro d'água. Parece comigo. Parece com o quê? Feio, roxo, aí vem careca. Mas quando você olha, é o quê? Mas eu achei maravilhoso, porque era o filho. Isso! Entendeu? O menino estava sujo, sim ou não? Sim ou não? Tinha feito besteira, sim ou não? E aí? Mas era o filho. Então o pai foi lá, beijou o garoto e abraçou. E o menino: pai, pequei contra o céu e a terra, já não sou digno. Ele falou: se você é digno de ser chamado meu filho, quem decide não é você, sou eu. Sou eu que decido se você é digno de ser meu filho.
Entendeu? Porque o pai sou eu. Entendeu? Então você é meu filho. Vamos dar um banho nesse menino, troca de roupa, bota um anelzinho no dedo e vamos fazer uma festinha. E lá, o rastapé, pá. O menino voltou, oh meu Deus do céu. Quando de repente quem é que chega? O outro filho. O outro que não foi. Estava dentro de, porém longe do, isso, escriba e fariseu. A turma que sabe, conhece, se não vier no culto, sabe até o que está acontecendo. Ou agora, nesse horário, estão recolhendo as ofertas. Agora, a irmã Antônia está cantando aquele hino que ela canta todo culto. E agora o pastor está impetrando a bênção. Sabe tudo, sabe tudo. Só não conhece nada do pai. O garoto não quer entrar na festa. Por quê? Porque a festa é para o... Lembra no começo dessa história? O pai dividiu a herança para quem? Para quem? O filho mais velho disse que queria só o quê? Um cabritinho para fazer uma festinha. Ele tinha cabrito, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então ele não fez festa por quê? Porque ele não quis. Entendeu? Esse filho é tão perdido quanto o outro. A diferença é que um é loucão, doideira. Entendeu? E o outro é um louco excêntrico. Sabe? Porque é assim, o cara rico é excêntrico. O pobre é maluco. Né? Não é assim que funciona? Então, observe bem. Agora quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? O outro filho do mesmo, o pai continua o mesmo. Ele foi lá fora para receber o filho mais novo, sim ou não? E o filho mais velho quer entrar? Está do lado de... E quem é que vai lá? O pai. Buscar o filho mais velho. Falou... Quando ele chega lá, sabe o que o filho fala? Ó, por aqui, essa casa, esse irmão meu maluco, que gastou tudo com os meretrizes. O pai falou o quê? Não fala assim das meninas que aí saíam não. Não era nem prostituta, estava começando carreira. O filho está mentindo alguma coisa? O irmão dele fez besteira, sim ou não? Sim ou não? Mas ele está satisfeito que o irmão voltou? Tá não. Que nós não fica muito não. Quando os irmãos começam a ser abençoados, dá uma raiva de nós, não dá? Por que ela? O que essa amiga minha que vem à igreja na campanha, sabe? Querendo um emprego e perdeu 25 quilos. E o que ela perdeu, eu ganhei. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. O negócio de irmão dá uma raiva dos irmãos, não dá? Não dá. Tem uns irmãos que andam num carro que nós quer, mora numa casa que nós também gostaria de ter, tem um corpo igual ao nosso. Se eu olhei para o irmão, rapaz, pensa, a barriga dele, é um negócio extraordinário. Estava no meio dos amigos, ele falou, eu faço não sei quantas abdominais. Rapaz, aquilo parecia assim, ó. Parece que encostou uma tela. Aí eu já aprendi respiração. Já dei uma murchada lá. Até que eu olhei para o outro irmão. Aí soltei respiração. E falei, tem irmão melhor, tem irmão pior. Mas nós só estamos tudo irmão. Vamos receber um novo corpo para não ter problema. Quando chegarmos lá do outro lado. O pai vai conversar com o mais velho, dizendo, teu irmão estava perdido e foi, e eu fiz uma festa. E o que o pai está fazendo do lado de fora da festa? Onde está o irmão mais novo? Fala assim, na festa. Onde está o irmão mais velho? Fora da... O pai estava na festa? Sim ou não? Sim. Mas tinha algum dos filhos fora da festa? O que ele fez?
foi lá buscar o mais velho. Eu não sei quem você é hoje. Esteja você aqui, aí na quadra, esteja você aí do lado de fora, você é filho, você é filho. Aí do outro lado da internet aí, que hoje até isso tem para salvar você aí do outro lado. Você está me vendo aí, tá vendo? Estou aí na sua casa. O Espírito Santo também está aí. O Pai está aí na sua casa. Isso, viu você comendo durante o culto. Viu? Mas Ele te ama assim. Viu? Você cultuando sem camisa, abriu geladeira, celular, viu o WhatsApp e culto. Sabe quem é você, desnaturado? Filho. Filho. Fora de casa, dentro de casa, quer pecador, publicano, escriba.